Salve, irmãos! Nós vamos começar a nossa quarta aula, Carta aos Colossenses. Essa é mais uma das cartas de prisão de São Paulo. Alguns estudiosos supõem que possa ter sido escrita por algum de seus seguidores, mas isso tudo são hipóteses. São Paulo estava preso com Aristarco, melhor dizendo. E Epáfras acompanhava eles, mas não estava preso mais nesse momento, já havia sido solto. Epáfras foi quem levou a carta a Filémon e quem fundou a Sociedade de Colossos. Por isso que ele se encontra lá com São Paulo, que ele está escrevendo essa carta para a comunidade fundada por Epáfras, que é Colossos. Também supõe-se que ele tenha, pelo menos fosse líder da comunidade próxima, Laodiceia e Hierápolis. Essa comunidade era fundada na maioria por os membros dessa comunidade, a maioria se tratava de gentios, mas havia alguns remanescentes judaicos. São Paulo também comenta que estava algemado quando escreve essa carta. Colossas fica na região que hoje nós conhecemos por Turquia. Naquela época chamava-se Frígia e pertencia a uma região maior chamada Ásia Menor, que era o continente asiático. Ela era uma província romana nessa ocasião já. Tinha sido um lugar muito próspero, que produziam uma lã famosa na ocasião. Nessa época ainda produziam essa lã, mas a cidade já estava entrando em decadência porque ela tinha sofrido um grande terremoto. Isso foi por volta de 61 depois de Cristo. Como toda típica carta, ele começa com saudações, endereço, né? E junto dele, né, assina também Timóteo. Ele dá ações de graça pelo amor dessa comunidade, pela esperança e pela fé, que são as virtudes teologais, conforme nós conhecemos. Então ele fala do evangelho que foi pregado nessa comunidade por Epáfras e que também, ao longo da carta, tem referências a Laodiceia, como eu já disse. Laodiceia, bem mais à frente, vai ser estudada, vai ser citada, né, no Apocalipse, que ela é uma das 7 igrejas do Apocalipse. No capítulo 2, ele externa uma preocupação que essa comunidade estava sendo contaminada por doutrinas externas. É claro que ela foi fundada numa região de cultura helênica, que adorava os deuses, né, da Grécia, no caso já a Grécia e Roma, né, porque é uma característica do Império Romano. Quando ele conquistava uma região, ele absorvia, em vez de ele impor a cultura dele, normalmente ele absorvia muito daquela cultura, inclusive a questão religiosa. O que havia de bom daquela cultura, né, que eles entendiam, eles absorviam, e por isso que a religião de Roma, nós historicamente nos referimos com a mitologia greco-romana, porque são elementos helênicos, né, da Grécia, associados ao deles. E também tinha de outras culturas, inclusive deuses do Egito, né, deusa Ísis, por exemplo, era muito cultuado em Roma. Então eles tinham muita influência. Essa era a religião desse povo antes de se tornarem cristãos, e isso, é claro, deixa sempre algumas marcas.
E são os hábitos também da sociedade que, durante esse período, né, ficaram enraizados na sua cultura. Mas, para complicar a situação, havia grupos judaizantes que achavam que o novo cristão tinha também estar sujeito à tradição judaica, então aquilo complicava muito, inclusive pela questão da circuncisão. Então São Paulo sempre coloca isso, que o batismo substituía a circuncisão. O batismo nós aprendemos que é uma ordenança de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso foi sempre essa tentativa de judaização do cristianismo. Por incrível que pareça, isso hoje acontece muito em grupos neopentecostais. Chegou até ao extremo de usar a bandeira de Israel, que não tem nada a ver com a questão bíblica. No capítulo 3, ele demoestra porque eles agora são cristãos. Então, o passado não se justifica mais. Aquelas práticas cristãs, os vícios antigos, agora é uma nova sociedade. E ele pregava, São Paulo pregava uma sociedade inclusiva, né, onde não havia distinção por raça, etnia, sexo. Então, havia muitas líderes paulinas que eram mulheres. Questão social, não havia esse. Ele era contra esse tipo de discriminação, ele procurava ser uma sociedade. O importante era ser cristão. São todos cristãos, são todos iguais. Era Cristo é tudo em todos. Então era. Agora, isso aí não significava permitir desvios. A sociedade era inclusiva, mas não era promíscua, diferente. Então a gente tem que ter sempre esses cuidados, né? Por exemplo, nós respeitamos outras crenças, outra religião, mas não é por isso que a gente vai se diluir com outras práticas religiosas. Nós temos a nossa. Nós respeitamos a do vizinho, a de outra pessoa qualquer. O fato de eu respeitar não tem que eu copiar a prática deles. Eu tenho a minha, ele tem a dele. E nem assim, um respeitando o outro. São Paulo exorta sempre as virtudes, né, em busca de harmonia, de amor na vida comunitária, incentivando sempre também o mútuo perdão, princípio cristão. A pessoa, para querer ser perdoada, tem que perdoar, como ensina na oração do Pai Nosso. Mais à frente também ele fala no capítulo 3 sobre a relação marido-esposa, que isso tem que ser contextualizado. Ali era coisa de praticamente 2.000 anos atrás, uma outra sociedade, uma outra cultura. Nós vivemos outro momento histórico. Então nós temos que fazer essa transposição para o nosso momento. Não pode pegar nenhuma informação de 2.000 anos atrás e querer instalar na nossa sociedade e pronto, e acabou. Não é assim que funciona. Seria um contrassenso. A gente tem que contextualizar tudo. Inclusive a Bíblia, que até tem no meio também, tem preceitos e tem também uma linguagem simbólica, muitas vezes misturada. No Antigo Testamento, então, nem se fala.
Também outra relação quando fala servos. Naquela época, servos, a mesma palavra é dulia, que é dulos, é escravo. Então, escravo, servo. Era comum as pessoas terem escravo. Hoje não aceitamos isso de jeito nenhum. Cristão ou não, qualquer religião do mundo não aceita mais isso. Isso é um absurdo. Isso era uma aberração. Então a gente tem que, quando ele fala relação senhor-servo, é porque as pessoas tinham escravos naquela época. Ele mesmo na carta Filemon, né, ele já questiona isso. E continuando no capítulo 4, ele inicia pedindo para orar e vigiar. Super importante. Não adianta só orar e deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. A gente tem que estar atento, vigilante, fazer a nossa parte. Ele fala de Tíquico, que foi o mensageiro na carta a Filemon, não só da carta, como também que levou o próprio Onésimo, que era o ex-escravo, que tinha se convertido. Ele cita Aristarco, que agora estava preso junto dele, e ele pede à comunidade de Colossas, caso, ou quando, melhor dizendo, Marcos e Barnabé cheguem lá, que os receba, porque eles eram seus representantes. Inclusive, Barnabé foi o primeiro companheiro de São Paulo, com Marcos, né, que depois se torna o evangelista Marcos. Epáfras, que na outra ocasião estivera preso, agora é que manda saudações, porque ele está lá com ele, né, acompanhando São Paulo, dando apoio a São Paulo, e externa a preocupação dele também com a comunidade de Laodiceia e Heráclito. Envia saudações de Lucas e Demas, que também estavam com ele. São Paulo envia saudações específicas para a cidade de Laodiceia. Inclusive, ele se refere a uma colaboradora, Ninfa, uma senhora chamada Ninfa, que a igreja doméstica era na casa dela. Então, era uma líder sua. Essa liderança feminina, inclusive existe até livros só sobre as mulheres paulinas, que foram grandes colaboradoras, tiveram um trabalho imenso. E essa é uma delas, da igreja de Laodiceia. Somente uma igreja que depois se torna bem problemática, com que a gente vai ver isso no Apocalipse. Também como na primeira Tessalonicense, ele pede que a carta seja lida para todos, inclusive para os de Laodiceia. Isso é super bacana. Mas que as coisas não eram assim, fechadas, secretas. Não, só os líderes que vão ler a carta. As outras gente fala o que quiser, o que achar que deve falar. Não, a carta era lida para todo mundo. Todos na igreja eram iguais, não havia casta. Esse fiel é uma coisa, outro fiel é aquele, outro é isso, outro é aquele, esse é mais importante, outro menos importante. Não, a carta era para ser lida por todos, não só lá em Colossos, mas também em Laodiceia. Então, mas para todos. Isso é muito importante, é um ensinamento que não pode ficar esquecendo. E
no final conclui a carta dizendo que ele está assinando de próprio punho, embora algemado. Então, essa carta daí é uma carta que a gente precisa refletir muito sobre ela na nossa vida como fiéis, como presbítero, como membro da Igreja de Cristo. Amém.